Olá, aqui é o FIFA Nerd Sports. Vamos falar mais um pouquinho sobre seleção brasileira. A notícia que veio à tona, que todos nós estamos sabendo, é que o Real Madrid confirmou na data do dia 29 de dezembro de 2023 que o Carlos Ancelotti renovou o contrato e tem contrato agora estendido até 2026. Ou seja, com isso, o Carlos Ancelotti não será o técnico da seleção brasileira, pelo menos até a próxima Copa do Mundo. Então, de repente, se quiser pensar em Carlos Ancelotti agora, seria para a Copa de 30, né? Não mais para a Copa de 26. Com isso, nós vamos aproveitar aqui no canal e trazer para vocês 10 sugestões que de repente podemos pensar aqui, fazer um exercício de quem poderia trabalhar na seleção brasileira agora como técnico. É lógico que nós vamos deixar de lado toda essa definição política que existe, vamos falar diretamente sobre nomes de treinadores que de repente poderiam assumir a seleção brasileira. Vamos colocar aqui então alguns nomes. Primeiro, os nomes de treinadores que trabalham no Brasil. Fernando Diniz. Fernando Diniz atualmente é o técnico interino da seleção brasileira. Ele vem fazendo um trabalho a nível de Fluminense excepcional, que dispensa comentário, e a nível de seleção brasileira ele tem mostrado também, mesmo como interino, um certo equilíbrio, tem procurado fazer um trabalho um pouco diferente, ele tem o apoio dos jogadores, porém os resultados não vêm sendo muito bons. E aí tem uma situação também que, semelhante ao Carlos Ancelotti, o Diniz é um técnico empregado. E aí o Fluminense tem todo o projeto, como nós falamos aqui em outros vídeos já, feito para fazer que tipo de situação? Aquele cenário de que ele elaborou o projeto Fluminense para 2024. Então, se o Diniz de repente tiver que citar aqui na seleção brasileira principal, como o próprio Guardiola meio que sugeriu naquele bate-papo entre eles, ele teria que deixar o Fluminense nesse momento. E aí o Fluminense teria que ir ao mercado buscar um outro treinador que de repente tivesse que chegar e começar um Fluminense do zero. Então, por isso nós aqui em algumas oportunidades falamos que seria interessante o Fluminense pensar o seu futuro, deixando o Diniz de lado, porque a qualquer momento ele pode deixar o Fluminense. Mas para mim ainda seria a principal opção para a seleção brasileira a manutenção do Fernando Diniz, com uma certa hierarquia dentro da CBF. Agora, outros nomes, quando falamos de técnicos que trabalham no Brasil, os outros também todos estão empregados. Então, semelhante ao Diniz, eles teriam que de repente romper o vínculo com seus clubes para assumir a seleção brasileira. E o mesmo problema que o Diniz tem no Fluminense hoje ao romper com o Fluminense para a seleção brasileira, teriam também os outros nomes que nós vamos citar aqui. O outro nome que nós gostaríamos de citar aqui é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele já há algum tempo, ele já foi considerado o melhor técnico do futebol brasileiro. Ele é um técnico que todos os jogadores dizem que ele é um cara muito bom de gestão, um cara muito bom de grupo, é um cara que consegue recuperar jogadores, ele consegue fazer um grande trabalho, boa campanha, tudo isso em clube. O Renato, para mim, hoje também seria um nome muito interessante para a seleção brasileira. Até talvez algum tempo atrás ele era o favorito, depois ele saiu dessa pauta, mas hoje, acredito hoje, se de repente o Renato fosse convidado para dirigir a seleção brasileira, ele aceitaria, para mim, teria condições de fazer um trabalho muito bom. E talvez assim, em comparação com o Diniz, eu acredito que os resultados com o Renato Gaúcho viriam num prazo menor. Ou seja, então, num prazo menor e mais curto, a gente conseguiria ter bons resultados com o Renato Gaúcho. Outro nome também, na pauta, que nós vamos colocar aqui, seria o Dorival Júnior para o São Paulo. O Dorival, ele tem conseguido nos últimos anos mostrar ser o técnico entre os brasileiros mais consistente em matéria de títulos, porque ele vem ano a ano conquistando aí um título, principalmente a Copa do Brasil. Ele acabou se tornando um especialista, fez um trabalho muito bom no Flamengo. Aí alguns podiam dizer, mas o Flamengo tem um elenco fora de série, mas ele chega no São Paulo Futebol Clube também, um elenco, em teoria, não tão milionário como o do Flamengo, e consegue fazer o São Paulo conquistar a Copa do Brasil, consegue amenizar muitas coisas ali. Então o Dorival Júnior também é um técnico hoje, para mim, que tem uma característica muito parecida com a do Carlos Ancelotti, de ser um técnico politizado, um técnico que, de repente, sabe lidar com o grupo também. E o Dorival é hoje também um técnico muito respeitado no futebol brasileiro. Agora, os outros dois nomes brasileiros também que poderiam ser uma solução, semelhante ao que foi feito na seleção de vôlei, que acabou de anunciar a volta do Bernardinho,
ao comando técnico da Seleção Brasileira de Vôlei seriam os nomes do Luiz Felipe Scolari, que hoje ele voltou a ser técnico de futebol, e no Atlético Mineiro, desde quando ele chegou, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, excepcional. Tá aí o Galo com grandes investimentos. E talvez hoje, se a CBF de repente pudesse conversar com o Luiz Felipe Scolari e de repente topasse, né, dirigir a Seleção Brasileira em mais uma Copa do Mundo, seria ele talvez o nome hoje brasileiro um dos mais preparados, né, o último campeão do mundo pelo Brasil. Então seria um nome discutível se caso o Luiz Felipe Scolari de repente hoje resolve que voltou a ser técnico de futebol, oferecer a Seleção Brasileira a ele. E o último nome também de um técnico que também já passou pela Seleção Brasileira, mas teve seu trabalho interrompido, é o Mano Menezes, que está no Corinthians, que também, na minha opinião, também seria um treinador com capacidade também de fazer um trabalho excelente na Seleção Brasileira. Então, para o nosso vídeo não ficar longo, então nós limitamos esse vídeo a dizer das opções brasileiras, que seria a manutenção do Fernando Diniz, que pareceu mais óbvio, ou de repente convidar o Renato Gaúcho, o Dorival Júnior e quem sabe a volta de Mano Menezes ou de Luiz Felipe Scolari, ok? Então, assine o canal, porque nós vamos fazer agora um vídeo com 5 nomes do futebol estrangeiro, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.